Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo do Evangelho. Olá, Celi. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, interior de São Paulo. Todas as terças-feiras, nós fazemos o nosso estudo do Evangelho de 8 às 8h30 da noite e que serve também como uma preparação espiritual para a reunião que virá logo a seguir, que é a reunião de irradiação e vibração, que é uma reunião que é feita à distância para aqueles que se encontram em tratamento. A reunião de irradiação e vibração, ela tem o objetivo de auxiliar tanto nas dificuldades, nas doenças físicas, mentais, emocionais, espirituais, obsessivas, mas é necessário que a pessoa que desejar participar do tratamento, que nesse horário, todas as terças-feiras, faz o estudo do Evangelho, de 8 às 8h30, e logo a seguir, de 8h30 às 9h30, vai manter-se em seus lares, aonde estiver, em sintonia com os benfeitores, com os trabalhadores da nossa casa, e nós vamos irradiar para as necessidades individuais daquela pessoa que enviou o seu nome, o endereço e o que está precisando. O que nós orientamos? Previamente, na terça-feira, uma alimentação leve, evitando carnes. Até às 18h30 pode se alimentar. E depois das 9h30 da noite também pode fazer uma outra alimentação leve. Pode, inclusive, nesse horário, de 8h30 às 9h30, colocar uma música suave, fazer uma leitura edificante, uma prece, pode deitar se desejar dormir. E quando acordar, vai tomar como se fosse uma xicrinha de café de água. Essa água ela vai ser colocada junto aonde a pessoa estiver, uma garrafa de uns 2 litros, para ser magnetizada, para ser consumida durante a semana. 5 vezes ao dia, sempre em prece. De manhã, ao acordar, durante as refeições e antes de dormir. Isso vai contribuir com o tratamento que é realizado à distância, esse tratamento da reunião de irradiação. E todos aqueles que fazem o tratamento cumprindo direitinho as nossas orientações têm dado o retorno da eficácia, como tem obtido os resultados desejados. Mandando um abraço aqui para a Daniele também, para a Rita Maria. As pessoas estão chegando para o nosso estudo. Sejam bem-vindas, vão se acomodando, para que daqui a pouco a gente possa dar início. Nós vamos aproveitar e lermos uma página como preparação espiritual, para a gente já ir entrando nesse clima espiritual. Eu vou abrir aqui do livro Fonte Viva uma página pelo benfeitor Emmanuel e pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. Eu abri uma página já quase no final, a mensagem 179. Reparemos nossas mãos. Essa passagem encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 20. Mostrou-lhes as suas mãos. Mostrou-lhes as suas mãos. Emmanuel comenta esse pequeno versículo dizendo: reaparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. Todos nós conhecemos essa passagem do Evangelho, inclusive Jesus mostra as mãos
a Tomé, que estava ainda em dúvida, sem acreditar se aquele seria Jesus, e Jesus mostra-lhe aquelas feridas e ele, a partir daquele momento, ele aceita. E Emmanuel continua dizendo: as mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. Emmanuel vai recordando quanto que Jesus realizou enquanto aqui estava, e no momento supremo, ele, dando a sua própria vida, fica com as marcas do sofrimento que ele havia passado, traspassada pelos cravos da cruz, lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. Muitos de nós, ao iniciarmos um trabalho voluntário, um trabalho voltado ao benefício de outros, na primeira dificuldade nos afastamos, muitas das vezes magoados, revoltados, por não ser do jeito que esperávamos que fosse. E Jesus, o Espírito mais puro, mais sublime, que chegou ao nosso planeta e que realizou tanto e não foi reconhecido. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Muito bonito. Vou repetir a fala de Emmanuel para a gente fixar. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. Nós podemos utilizar as mãos para o bem, mas podemos utilizá-las também para o mal. Ele diz: mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. E mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendeiam, que amaldiçoam. Todos, ele diz, todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Coisa mais linda o que ele nos traz. Nós que estamos fazendo o nosso curso de magnetismo, aprendendo as técnicas do passe através do magnetismo, nós sabemos toda essa possibilidade que vem através das nossas mãos. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Primeiro sábado agora de julho, nós temos a continuidade do nosso curso de magnetismo de 14 às 19 horas. E as aulas que já foram realizadas estão todas postadas na nossa playlist do nosso canal do YouTube. Quem desejar, entre lá, veja na nossa playlist as aulas que já foram dadas sobre o passe com as técnicas do magnetismo. E Emmanuel diz: reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides, não esqueça que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas na divina lavoura do amor. As tuas amanhã igualmente falarão de ti, no mundo espiritual, onde
interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Mensagem linda, aproveitando para rogar ao Pai que nos dê o amparo, a sustentação, para que possamos sempre, Senhor, utilizar as nossas mãos para o bem, utilizar as nossas mãos, Senhor, para o trabalho, que possamos ser úteis, Senhor, tarefeiros na sua seara, que possamos iluminar, Senhor, através das nossas mãos, aqueles que se aproximam de nós, recebendo nosso magnetismo de amor, de pacificação, de muita harmonia, e dando início ao nosso estudo do Evangelho das terças-feiras à noite. Nós pedimos a presença de Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual de nossa casa, e de todos esses benfeitores amigos que semanalmente compartilham conosco. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, mandando um abraço também para Rita, para Silvina. É muito bom estarmos aqui reunidos para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Quem tiver o Evangelho em casa e quiser ir acompanhando, nós estamos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E nós vamos ver hoje o item 10. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, que nós estamos vendo de forma que a gente possa ir refletindo com tranquilidade. Nós vimos aqui, até aproveitar para mostrar o nosso Evangelho, de acordo com a tradução, ele pode vir, o sentido é o mesmo, mas as palavras serem um pouco diferentes. Kardec começa comentando, o item 1 é uma passagem que está no Evangelho de João, no capítulo 14, o item 1 a 3. A partir do item 2, do capítulo 3, Kardec fala dos diferentes estados da alma, da erraticidade. O item 3, ele fala das diferentes categorias de mundos habitados. No item 6, ele fala da destinação da Terra, das causas das misérias humanas. E a partir do item 8, são instruções dos espíritos. Kardec fez um resumo do que os espíritos superiores trouxeram. A partir do item 8, ele fala dos mundos inferiores, dos mundos superiores, e no item que nós vamos ver hoje, o item 10, nós vamos dar continuidade a essa reflexão. Nós vimos nas aulas passadas, e tem lá no canal do YouTube, estão lá essas aulas, os mundos inferiores e superiores. Nos mundos inferiores, que a Terra ainda faz parte, como um planeta de expiações e provas, mas ele vem falando hoje no item 10. O item 10, ele vem dizendo, nesses mundos venturosos, as relações sempre amistosas entre os povos jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Allan Kardec, trazendo esse resumo dos espíritos superiores, como eu disse, ele vem dizendo, os benfeitores relataram a ele e ele transcreve esse resumo. Nesses mundos venturosos,
esses mundos onde já existe a felicidade, já é aventura, a alegria, aquele bem-estar, as relações entre os povos que ali habitam são relações amistosas. Já não existe mais aquelas separações entre as nações, já não existe mais escravidão, já não existe mais, lembrando que quando Kardec nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui no Brasil ainda existia a escravidão. Em muitos países do mundo ainda existia a escravidão e, de uma certa maneira, ainda existe escravidão. Ainda existe explorações, de vez em quando nós constatamos isso nos noticiários, pessoas que estavam em trabalho escravo. E nesses mundos venturosos existe a amizade. As pessoas são amistosas, os povos se respeitam, já não há mais separações, já não existem fronteiras. O respeito está presente, não existe mais escravidão, não existe mais a guerra. E ele diz, não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Muitos, aqui, recordando que o Evangelho ele foi escrito, foi publicado em 1864. Era muito presente. Os reis, e ainda temos os reis, ainda temos aqueles monarcas que se julgavam escolhidos por Deus, tinham sangue azul, até o sangue era diferente. Até o sangue era diferente. Então não existe, nesses mundos, não existe mais separações, senhores, escravos, privilegiados pelo nascimento, não. Só a superioridade moral e intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Allan Kardec pergunta em O Livro dos Espíritos e os benfeitores amigos respondem que para o espírito atingir o grau evolutivo, o grau máximo de evolução, ele precisa atingir os dois estágios, na moralidade e na intelectualidade. Ele precisa adquirir todo o saber, todo o conhecimento. É necessário, então, que nós desenvolvamos, nós inclusive espíritas costumamos muito dizer que são as duas asas, que elas precisam estar no mesmo nível para que não fique com aquela dificuldade. Mas o que acontece? Em geral, numa reencarnação a gente desenvolve mais uma, na outra outra, e nós vamos caminhando rumo à nossa perfeição. Mas a necessidade desse desenvolvimento é tanto que o Espírito Verdade nos traz como uma orientação. Primeiro, ele diz, espíritas, amai-vos. E segundo, qual é? Instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Porque se precisamos desenvolver o nosso lado do sentimento, vamos desenvolver através do amor. E se precisamos desenvolver o nosso saber, o conhecimento de todas as coisas, precisamos, então, nos instruir. Mas ele coloca aqui, os benfeitores orientam, que o que destaca nesses mundos não é privilégios, eu sou mais rico, eu sou mais poderoso, eu sou isso ou aquilo, não. É a superioridade moral e intelectual que estabelece essa diferença entre as condições e dá a supremacia. Nós, no mundo ainda de expiações e provas, quando lemos o livro Nosso Lar, nós já percebemos uma pontinha disso. Aqueles que se encontram nas posições de ministros, governador de Nosso Lar, não é pela posição
de mando, de poder. Não, é o lado moral que os coloca ali. E são aqueles que mais trabalham, que mais se dedicam em benefício de toda a colônia. É muito belo aquele livro, porque nos mostra uma realidade diferente da nossa realidade do planeta Terra quando ainda encarnados. E ele prossegue: a autoridade merece o respeito de todos, porque somente ao mérito é conferida e se exerce sempre com justiça. Não há injustiças. Nesses mundos ditosos, não há mais necessidade de existir determinadas profissões como nós ainda precisamos no nosso planeta. Posições, por exemplo, de um policial, um delegado, um juiz, um promotor, não há um carcereiro. Por quê? Não existe mais crimes, não existe mais a violação dos direitos. Já é um mundo aonde a felicidade, a alegria e o bem-estar acompanha a todos. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Nesses mundos, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Quantos de nós, ainda aqui no nosso planeta, um planeta de provas, um planeta de expiações, ficamos nessa disputa, muitas das vezes, dentro de uma empresa, para conquistarmos degraus maiores, e isso é muito válido, isso é muito justo, mas procurando o quê? Muitos procurando passar em cima do outro, entre aspas, derrubar o outro, para poder galgar posições de destaque. Nesses mundos, não. O homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. O objetivo não é mais disputar com o outro, é disputar com si próprio. O que eu preciso melhorar? O que eu ainda trago de imperfeições que eu preciso mudar? Eu vou me elevar mudando, vencendo o que eu ainda preciso vencer de imperfeições. Seu objetivo é galgar a categoria dos espíritos puros. Nesses mundos, o objetivo é alcançar a categoria dos espíritos puros. Nós também estamos aqui no planeta Terra e o nosso objetivo deve ser esse. Mas acredito que nós sentimos isso ainda tão distante que muitos acabam se acomodando, pensando assim, nossa, ainda vai demorar tanto. É melhor eu deixar do jeito que está. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu nasci assim, Deus me fez assim, eu não tenho culpa, a culpa é de Deus. Outros dizem assim, eu nasci assim e eu vou continuar sendo assim e eu vou morrer assim. Eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito. E não tem o desejo de mudar. Parou, impactou, ficou ali, parou no tempo. Mas não, nesses mundos superiores, nesses mundos ditosos, mundos felizes, o objetivo do homem que ali habita é galgar a categoria dos espíritos puros.
não lhe constituindo um tormento esse desejo. Não é um tormento, é um objetivo. Porém, é uma ambição nobre que o induz a estudar com ardor para os igualar. Ele tem esse objetivo, a humanidade, nesses planetas já de mundos ditosos, de evoluir o máximo possível. Não pensando, querendo comparar, disputar com outro, mas consigo próprio. Lá, todos os sentimentos delicados e elevados, nesses mundos, lá, todos os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Desconhecem-se os ódios, os mesquinhos ciúmes, as baixas cobiças da inveja. Nós aqui citamos muito espíritos que já passaram pela Terra e que serviram de exemplo. Nós, inclusive, estamos no nosso café com o Evangelho, todas as manhãs, às 10 horas da manhã, de segunda a sexta, sempre temos trazido um personagem importante que deixou o seu exemplo de vida. Essa semana estamos falando de um muito trabalhador, Jerônimo Mendonça. São espíritos que já nos servem de referencial, de vermos o empenho, a dedicação para poder vencer as suas próprias imperfeições. Mas ainda estamos muito distantes desses mundos ditosos. Lá os sentimentos delicados e elevados da natureza humana se acham engrandecidos e purificados. Não é somente um exemplo diante de 10 milhões, 100 milhões, não. É um exemplo praticamente de todos os que ali habitam. Já não existe ódio, já não existe ciúme, cobiça, inveja. Kardec pergunta também em O Livro dos Espíritos, os benfeitores dizem que o orgulho e o egoísmo são as maiores chagas da humanidade terrestre. Um laço de amor e fraternidade prende uns aos outros, todos os homens, ajudando os mais fortes aos mais fracos. Não existe diferenças. Eles conseguem se perceber todos como filhos de Deus. Aqueles que necessitam mais, tem o outro que já avançou um pouco mais para estender as mãos. Um dia, o nosso planeta também agirá assim. Hoje, nós pensamos exemplos, mas um dia nós teremos, não que pensar alguns exemplos, mas a maioria da humanidade estará também nesse patamar. Possuem bens em maior ou menor quantidade, conforme os tenham adquirido, mais ou menos por meio da inteligência. Ninguém, todavia, sofre por lhe faltar o necessário, uma vez que ninguém se acha em expiação. Nesses mundos, segundo os benfeitores, há habitantes que têm uma condição melhor do que outras, adquiriram de acordo com seu empenho, de acordo com a sua inteligência, com o seu esforço próprio. Mas ninguém passa privações, a ninguém falta o necessário. Enquanto nós ainda observamos muito essa falta do necessário em diversas regiões do nosso planeta Terra. Mas é interessante porque
os benfeitores dizem, uma vez que ninguém se acha em expiação. Muitos, atualmente, podem estar passando privações aqui no nosso planeta por ser uma expiação, uma forma de valorizar o que ele já teve no passado e não soube valorizar. Nós vemos relato nas obras espíritas, espíritos que tinham um grande poder econômico, com o grande destaque na sociedade, e reencarnam uma reencarnação seguinte, por não ter sabido valorizar, reencarnam numa situação de penúria, de dificuldades materiais, passando muitas dificuldades, mas isso não é assim uma desculpa, podemos dizer, para que nós que estejamos à volta desses irmãos aliviemos os seus sofrimentos. Ele está num processo de expiação muitas das vezes, mas não é motivo para que nós não os auxiliemos. É um exercício de amor, de fraternidade. Deus permitiu aquela expiação, mas, por outro lado, Ele permitiu que irmãos de humanidade possam colaborar, que possam minimizar qualquer tipo de sofrimento que haja à nossa volta. Numa palavra, o mal nesses mundos não existe. O mal nesses mundos não existe. É muito bom, muito importante a gente fazer essas reflexões, assim, de uma forma bem suave do Evangelho, porque vai acalentando, vai abrindo nosso entendimento a essas reflexões, e nós começamos também a fazer um projeto mais amplo. Por quê? Como disse logo na mensagem inicial, a página que eu li, falando sobre as mãos, nós, ao retornarmos ao mundo espiritual, como que nós vamos mostrar o que nós realizamos com as nossas mãos? Enquanto aqui estamos encarnados, nós podemos fazer esse projeto, não ficarmos pensando no passado, o que eu posso ter feito, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Não. A cada dia indo construindo esse caminho novo e buscando essa renovação. Analisar como que nós somos, o que precisamos mudar, a nossa, muitas das vezes, intolerância, inveja, o ciúme, a maledicência. Muitos ainda gostam muito daquela chamada fofoca. Isso tudo a gente vai observando e vai mudando. E nós vamos nos tornando espíritos mais evoluídos. São processos, várias e várias reencarnações, mas aí a gente vai tendo esse foco mais adiante. Da mesma maneira que nós fazíamos um projeto pensando em fazer um curso superior, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, fazemos um projeto para que possamos crescer dentro de uma empresa, um projeto para constituirmos uma família, nós vamos fazendo esse projeto como espíritos imortais para termos essa oportunidade de não demorar tanto para chegarmos a esses mundos ditosos, que, quiçá, a própria Terra chegará nesse patamar de mundo ditoso, porque sabemos que o mundo
vai também progredindo. O planeta Terra era um mundo primitivo, atualmente está nessa transição de provas e expiações já para um mundo de regeneração. Segundo alguns, nós já adentramos no mundo de regeneração, haverá que aqui mesmo no planeta Terra poderá ser um mundo ditoso. Mas para isso é necessário a nossa contribuição, a nossa participação nesse processo. Cada um fazendo um pouquinho, nós vamos conseguir realizar muito. Isso é muito importante. Aproveitando para mandar um abraço para o Sérgio, para a Cristina Bertuzzi, para a Fátima, para a Vanessa, um abraço para o Vicente, para a Geralda, Daniela, Eudócia, que coisa boa. Nós vamos parando por aqui, nós encerramos a nossa reflexão, a nossa leitura do item 10 do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Na próxima semana vamos continuar com o item 11 e agora nós vamos encerrar às 8h30 em ponto, os trabalhadores da nossa casa, unidos aos nossos benfeitores amigos, nós vamos fazer a nossa reunião de irradiação e vibração à distância. Todos aqueles que estão em tratamento ou os trabalhadores que encontram-se conectados, daqui a 5 minutinhos, à distância, nós estaremos iniciando a nossa vibração de 8h30 às 9h30 da noite. Mantenham-se conectados. Lembrem de colocar a sua garrafa de água para tomar ao final. Os magnetizadores também podem colocar um copinho de água para também aproveitar e tomar a sua água magnetizada ao final. E convidando a todos amanhã às 10 da manhã para o nosso Café com o Evangelho. Amanhã à noite o nosso curso de Espiritismo. E ao final teremos a nossa prece, a nossa irradiação. E para aqueles que ainda não conhecem os nossos canais do YouTube e do Telegram, entrem lá, se inscrevam, dêem um joinha, compartilhem. O nosso canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Não vamos deixar essa luz escondida debaixo da mesa. Vamos irradiar essas sementes para que elas possam germinar em outros corações, corações que agora muitos estão precisando dessa luz, a luz do Evangelho, a luz da doutrina espírita. Até daqui a 3 minutos, Jesus abençoe a todos vocês, paz a todos.